Quando Marina acordou naquela manhã fria, ela não imaginava que em poucas horas estaria na praça central da vila, sentada no chão gelado, segurando sua filha de 7 anos nos braços, enquanto as pessoas passavam apressadas desviando o olhar. Nenhum centavo no bolso, nenhum lugar para ir. E o pior de tudo, nenhum nome que as pessoas quisessem pronunciar sem cuspir no chão logo em seguida. Marina estava na rua há 3 dias. 3 dias desde que a sogra a expulsou de casa com nada além da roupa do corpo e uma trouxa com algumas peças de Isabela. 3 dias desde que descobriu que o marido, que havia morrido 6 meses antes, deixara apenas dívidas de jogo e mentiras. 3 dias desde que Dona Marta, a mãe dele, espalhou pela vila inteira que Marina era uma ladra, uma aproveitadora que roubara dinheiro da família. Ninguém acreditou na versão de Marina. Afinal, quem era ela? Uma mulher sem família de origem conhecida, que se casara com o filho de uma das famílias mais ricas da região. Dona Marta tinha poder, tinha nome, tinha a palavra respeitada por todos. Marina tinha apenas a verdade. E a verdade sem poder não vale nada em vilas pequenas, onde todos se conhecem desde o berço. Isabela tremia, encostada no corpo da mãe. A menina não entendia direito o que estava acontecendo, apenas sabia que estavam com fome, com frio, e que ninguém parecia querer ajudá-las. Marina segurava as lágrimas com toda a força que ainda restava nela. Chorar na frente da filha seria admitir que não tinha mais solução, e uma mãe não pode fazer isso. Uma mãe precisa fingir esperança mesmo quando não há mais nenhuma. As mulheres da igreja passavam pela praça naquela manhã, voltando da missa matinal. Marina reconheceu cada uma delas. Eram as mesmas que meses atrás vinham tomar chá em sua casa, elogiavam suas toalhas bordadas, perguntavam receitas de doces. Agora, elas atravessavam a rua para não passar perto. Uma delas chegou a puxar a filha pequena pelo braço, como se Marina fosse contagiosa. O padre também passou. Marina tentou se levantar, quis pedir ajuda, mas ele apenas balançou a cabeça negativamente e acelerou o passo. No dia anterior, ela havia ido até a igreja procurá-lo. Ele a recebeu na porta, sem deixá-la entrar, e disse com voz firme, mas educada, que seria melhor para todos se ela deixasse a vila. Que sua presença estava causando desconforto, que Dona Marta era uma grande benfeitora da igreja, que ele não podia tomar partido em disputas familiares. Marina tinha batido em todas as portas possíveis, pediu trabalho em 3 casas diferentes. As donas fecharam a porta na cara dela. Foi até a mercearia tentar comprar fiado, só um pão para Isabela. O dono disse que não vendia para a gente da laia dela. Procurou a pensão, ofereceu-se para limpar, cozinhar, qualquer coisa em troca de um canto para dormir. A dona da pensão riu na cara dela e disse que não queria ladrão dentro do estabelecimento. O sol estava começando a esquentar um pouco, quando Isabela puxou a manga do vestido surrado de Marina. "Mamãe, estou com muita fome." A voz da menina era fraquinha, quase um sussurro. Marina fechou os olhos. Não tinha nada para dar. Absolutamente nada. Havia comido pela última vez na véspera pela manhã, quando conseguiu catar algumas frutas que tinham caído no chão perto da feira. Isabela comeu a maior parte. Marina fingiu que não estava com fome. Foi nesse momento que Marina percebeu que não havia mais saída. Não havia para onde ir, não havia como alimentar a filha, não havia esperança. Ela olhou para o céu cinzento e sentiu que até Deus tinha virado as costas para ela. Talvez a sogra estivesse certa. Talvez ela realmente não prestasse para nada. Talvez fosse melhor entregar Isabela para alguém que pudesse cuidar dela direito. Esse pensamento partiu o coração de Marina em pedaços tão pequenos que ela sentiu uma dor física no peito. Separar-se de Isabela seria morrer, mas deixar a menina passar fome e frio também era uma forma de morte. Que escolha tinha uma mãe sem nome, sem dinheiro,
sem um único conhecido disposto a estender a mão. Marina estava tão perdida em seus pensamentos sombrios que não percebeu quando um homem parou na frente delas. Ele ficou ali parado por alguns segundos, apenas observando, até que finalmente falou. A senhora e a menina precisam de ajuda. Marina levantou os olhos assustada. O homem era alto, forte, com a pele queimada de sol e mãos grossas de quem trabalha na terra. Usava roupas simples, chapéu de palha e tinha uma expressão séria no rosto, marcado por rugas de preocupação. Marina não o conhecia. Nunca o tinha visto na vila antes. Não tenho dinheiro para pagar, Marina disse automaticamente, com a voz embargada. O homem balançou a cabeça. Não estou pedindo dinheiro, estou oferecendo comida quente. Ele apontou para uma pequena carroça estacionada do outro lado da praça. Tenho pão, queijo, leite. A menina precisa comer. Marina desconfiou imediatamente. Todos os homens que ofereceram ajuda antes queriam algo em troca, algo que ela não estava disposta a dar. Mas Isabela apertou a mão dela com força e Marina viu a esperança brilhando nos olhos da filha. A menina tinha apenas 7 anos e já havia sofrido demais. Se você acabou de chegar aqui e ainda não faz parte desta comunidade, considere se inscrever no canal. É dessa forma que conseguimos continuar compartilhando histórias que nos fazem refletir sobre esperança, recomeços e a força que encontramos nos momentos mais difíceis. Escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Marina aceitou o convite com cautela. Levantou-se com dificuldade, segurando Isabela pela mão e caminhou até a carroça. O homem abriu um cesto de vime e tirou de lá um pedaço grande de pão caseiro, um naco de queijo amarelo e uma garrafa de leite. Entregou tudo para Isabela sem dizer nada. A menina olhou para a mãe pedindo permissão. Marina assentiu com a cabeça e Isabela começou a comer com uma voracidade que partiu o coração da mãe. Enquanto a menina comia, o homem se apresentou. Meu nome é Joaquim. Tenho uma fazenda a uns quilômetros daqui. Vim à vila buscar suprimentos. Marina murmurou seu nome em resposta, sem conseguir olhar diretamente para ele. A vergonha de estar naquela situação era maior do que a fome. Joaquim observou Marina por um momento e então perguntou diretamente. O que aconteceu? Marina hesitou, mas algo na expressão sincera daquele homem a fez falar. Contou tudo em poucas palavras. O marido morto, as dívidas, a sogra que a expulsou, as acusações de roubo, a vila inteira que lhe deu as costas. Falou sem emoção, como se estivesse contando a história de outra pessoa, porque sentir aquilo tudo de novo seria insuportável. Joaquim ouviu em silêncio até o fim. Quando Marina terminou, ele ficou calado por um longo momento, como se estivesse pensando cuidadosamente antes de falar. Finalmente, disse algo que Marina jamais esperaria ouvir. Preciso de alguém para cuidar da casa na fazenda. Cozinhar, limpar, manter as coisas organizadas. Moro sozinho há anos e o lugar está caindo aos pedaços. Posso oferecer a casa dos antigos empregados para vocês morarem, 3 refeições por dia e um salário pequeno no fim de cada mês. Marina ficou completamente imóvel, sem conseguir processar o que acabara de ouvir. Joaquim continuou. Não é caridade. É trabalho honesto em troca de pagamento honesto. A senhora parece ser alguém que sabe trabalhar duro. É tudo o que preciso. Não faço perguntas sobre o passado. Só quero saber se está disposta a trabalhar. As lágrimas que Marina segurava há 3 dias finalmente escorreram pelo rosto. Ela não conseguiu segurar mais. Isabela largou o pão e abraçou a mãe pela cintura, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo que algo importante estava mudando. Marina limpou o rosto com as costas da mão e olhou para Joaquim nos olhos pela primeira vez. Eu trabalho. Trabalho quanto for preciso. Não vou decepcionar o senhor.
Joaquim assentiu uma vez, como se o acordo estivesse fechado. Então vamos. A tarde está avançando e é melhor chegarmos antes do anoitecer. Ele ajudou Marina e Isabela a subir na carroça, acomodou-as entre os sacos de farinha e feijão e partiu da praça enquanto os olhares curiosos e julgadores da vila os seguiam. Marina olhou para trás uma última vez. Viu a igreja onde se casara, a praça onde brincara com Isabela quando ainda tinha um lar, as ruas onde fora feliz por um breve período. Agora, tudo aquilo ficava no passado. Ela não sabia o que encontraria na fazenda de Joaquim, mas sabia que não poderia ser pior do que o abandono e a fome. Isabela encostou a cabeça no ombro de Marina e sussurrou: "Mamãe, aquele homem é bom?" Marina acariciou o cabelo da filha e respondeu com mais convicção do que realmente sentia: "Eu acho que sim, minha filha, eu acho que sim." A carroça seguiu pela estrada de terra enquanto o sol começava a se pôr atrás das montanhas distantes. Marina fechou os olhos e permitiu-se sentir algo que não sentia há muito tempo: um pequeno fio de esperança. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse um lugar no mundo para ela e sua filha. Mas o que Marina não sabia ainda era que aquela viagem de carroça não era apenas o caminho até uma fazenda. Era o começo de uma transformação que mudaria sua vida para sempre. A viagem até a fazenda levou quase 2 horas. A estrada de terra era cheia de buracos e curvas, serpenteando entre campos cultivados que aos poucos davam lugar a uma paisagem mais selvagem e isolada. Marina observava tudo em silêncio, segurando Isabela contra o peito enquanto a menina finalmente dormia, exausta pelos 3 dias de privações. Joaquim não falava muito, de vez em quando apontava algo no caminho, uma árvore antiga, um córrego que cortava a propriedade, mas não forçava a conversa. Marina agradecia por isso. Não tinha energia para fingir ser alguém que não era mais. A mulher que saíra daquela vila há algumas horas não era a mesma que havia entrado anos atrás como noiva esperançosa. A vida tinha arrancado dela camada por camada de inocência, até restar apenas o instinto de sobrevivência. Quando a fazenda finalmente apareceu no horizonte, Marina sentiu um aperto no peito. A casa principal era grande, mas visivelmente abandonada em sua manutenção. A pintura descascava em vários pontos. Algumas janelas tinham as venezianas penduradas tortas, e o jardim da frente era um emaranhado de mato crescido. Ao lado, uma construção menor e mais simples se mantinha de pé, com paredes caiadas e telhado de barro vermelho. "Aquela é a casa dos empregados", Joaquim disse, apontando para a construção menor. "Está vazia há uns 5 anos. Deve ter poeira e alguns reparos necessários, mas a estrutura é sólida. Amanhã podemos limpar e arrumar. Por hoje, vocês podem jantar comigo na casa principal e depois eu arrumo um lugar decente para dormirem." Marina desceu da carroça com cuidado para não acordar Isabela. Joaquim pegou os sacos de mantimentos e indicou que ela o seguisse. Por dentro, a casa principal confirmava o abandono que a parte externa sugeria. Móveis cobertos com lençóis empoeirados, teias de aranha nos cantos, uma camada de sujeira que falava de anos sem a presença feminina de uma dona de casa. Joaquim acendeu um lampião e levou Marina até uma sala nos fundos que parecia ser a única parte da casa realmente habitada. Tinha uma cama simples, uma mesinha com cadeira, algumas roupas penduradas em pregos na parede e uma pequena lareira onde algumas brasas ainda fumegavam. "Durmo aqui", explicou ele sem embaraço. O resto da casa ficou grande demais depois que... Ele não terminou a frase. Marina não perguntou. Cada um tinha suas feridas, e ela havia aprendido que algumas dores eram pesadas demais para serem colocadas em palavras. Joaquim preparou uma sopa simples com os legumes que tinha guardado. Marina observou que ele cozinhava com os movimentos desajeitados de quem aprendeu por necessidade, não por prática.
Quando a sopa ficou pronta, acordou Isabela com delicadeza e os três comeram em silêncio ao redor da mesinha pequena. Isabela comeu devagar, saboreando cada colherada como se fosse a última. Marina mal conseguiu engolir, ainda processando a mudança abrupta de sorte. Poucas horas antes, estava sem esperança na Praça Fria. Agora, estava sentada em uma cozinha quente, com comida no estômago e um teto sobre a cabeça. Parecia bom demais para ser verdade. E Marina havia aprendido, da pior forma, que coisas boas demais geralmente escondiam alguma armadilha. Depois do jantar, Joaquim improvisou uma cama para elas em um dos quartos da casa principal, empilhando alguns cobertores limpos sobre um colchão velho, mas decente. Marina agradeceu pela terceira vez naquele dia, sentindo-se ridícula pela repetição, mas incapaz de expressar de outra forma a gratidão que sentia. Qualquer coisa que precisarem durante a noite, podem me chamar, Joaquim disse antes de sair. Tranco a porta da frente, mas deixo a chave na fechadura por dentro. Não que tenha muito o que roubar aqui, mas é costume antigo. Ele hesitou por um momento e então acrescentou: a senhora e a menina estão seguras aqui. Pode dormir tranquila. Foram essas últimas palavras que fizeram Marina finalmente desmoronar. Assim que Joaquim saiu e fechou a porta, ela deitou ao lado de Isabela e chorou em silêncio, o corpo todo tremendo com soluços contidos. Chorou pela humilhação, pela fome, pelo medo. Chorou pelo marido que a deixara em uma situação impossível. Chorou pela sogra que escolhera proteger a própria reputação destruindo a dela. E chorou de alívio por terem encontrado abrigo quando tudo parecia perdido. Isabela dormia profundamente, a barriguinha finalmente cheia depois de dias de privação. Marina passou a mão nos cabelos da filha e fez uma promessa silenciosa. Nunca mais vamos passar por isso. Nunca mais vou deixar você sentir fome ou frio. Vou trabalhar até as mãos sangrarem se for preciso. Mas você vai crescer sabendo que sua mãe lutou por você até o último suspiro. A noite caiu completamente e Marina finalmente permitiu-se relaxar. Pela primeira vez em dias, fechou os olhos sem medo do que o amanhecer traria. Tinha trabalho à sua frente, tinha dignidade para reconquistar, tinha uma filha para criar. Mas pela primeira vez em muito tempo, tinha também esperança. Na sala ao lado, Joaquim sentou-se em sua cama e olhou para as próprias mãos calejadas. Não sabia exatamente por que havia oferecido ajuda àquelas duas desconhecidas. Talvez porque vira em Marina o mesmo desespero que sentira anos atrás. Talvez porque a menina lhe lembrasse o filho que nunca conhecera. Ou talvez porque depois de tanto tempo vivendo sozinho naquela fazenda enorme e vazia, a presença de outras pessoas trouxesse de volta algo que ele pensava ter enterrado junto com sua esposa. Ele não esperava nada em troca, além do trabalho honesto que havia proposto. Não tinha intenções, além de dar a essas duas almas perdidas a chance de recomeçar. Joaquim era um homem simples que entendia de terra, plantio e trabalho duro. De sentimentos e complicações humanas, preferia manter distância. Mas algo naquele primeiro dia já mudara alguma coisa dentro dele. A casa que há anos abrigava apenas silêncio e solidão, agora tinha vozes. E Joaquim descobriu que não odiava tanto assim essa mudança. Os primeiros raios de sol entraram pela janela do quarto, onde Marina e Isabela dormiam. Marina acordou sobressaltada, levando alguns segundos para lembrar onde estava. O cheiro de café fresco vindo da cozinha trouxe de volta a memória do dia anterior. Não tinha sido um sonho. Elas realmente estavam na fazenda de Joaquim. Marina levantou-se com cuidado para não acordar Isabela e seguiu o cheiro do café. Joaquim já estava na cozinha, preparando o desjejum com a mesma falta de jeito da noite anterior. Quando viu Marina na porta, ele acenou com a cabeça. "Bom dia, o café está quente."
Pão está um pouco duro, mas é o que tem. Marina entrou na cozinha e, pela primeira vez, olhou ao redor com atenção. Tudo ali gritava por mãos femininas. Panelas empilhadas sem organização, utensílios guardados em lugares que não faziam sentido, um fogão que não via uma limpeza decente há anos. Era o tipo de desordem que vem de alguém que cozinha apenas para sobreviver, não por saber como fazer direito. Posso preparar o café da manhã a partir de amanhã, Marina ofereceu, e organizar a cozinha também, se o senhor não se importar. Joaquim pareceu aliviado. Pode fazer o que achar melhor. Não entendo muito dessas coisas de casa. Ficou um longo silêncio e então ele acrescentou: minha esposa cuidava de tudo isso. Depois que ela se foi, deixei as coisas ficarem do jeito que ficaram. Foi a primeira vez que Joaquim mencionou sua esposa. Marina sentiu que havia uma história profunda ali, mas não pressionou. Em vez disso, serviu-se de café e sentou-se à mesa. Depois do desjejum, vamos limpar a casa dos empregados, então? Quanto mais cedo começarmos, mais cedo estará habitável. Joaquim concordou e os dois passaram a manhã trabalhando lado a lado. Isabela acordou mais tarde e ficou fascinada ao explorar a fazenda. Havia galinhas no galinheiro, um cavalo velho no estábulo e espaço sem fim para correr. Pela primeira vez em dias, a menina riu. O som daquela risada ecoou pela propriedade como música há muito tempo esquecida. Marina limpou a casa pequena com a eficiência de quem sabia muito bem o que estava fazendo. Joaquim consertou uma janela quebrada e trocou algumas telhas rachadas no telhado. Trabalharam em silêncio confortável, cada um focado em suas tarefas, mas conscientes da presença um do outro. Quando o sol começou a se pôr, a casa dos empregados estava transformada, simples, mas limpa e acolhedora. Marina fez as camas com os lençóis que Joaquim trouxera da casa principal, organizou as poucas roupas que tinham em uma cômoda velha e colocou um vasinho com flores silvestres que Isabela colhera na janela. Pela primeira vez em 6 meses, Marina sentiu algo parecido com paz. Não era felicidade ainda, mas era o começo de algo. Um lugar seu, conquistado com trabalho honesto. Um teto que ninguém podia tirar por capricho ou maldade. E um homem que, por razões que ela ainda não entendia completamente, decidira dar a ela e à filha uma segunda chance. Mas Marina não sabia ainda que aquela paz era frágil e que seu passado, na forma de uma sogra vingativa, estava longe de tê-las esquecido. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina que trouxe estabilidade para aquelas 3 vidas antes tão desconexas. Marina acordava antes do sol nascer, preparava o café da manhã na cozinha da casa principal e quando Joaquim descia, já encontrava a mesa posta com pão quente, ovos mexidos e café fumegante. Ele nunca disse nada. Mas Marina notava a surpresa e satisfação silenciosa nos olhos dele cada manhã. Depois do desjejum, Joaquim saía para o trabalho na lavoura enquanto Marina cuidava da casa. Ela limpou a casa principal cômodo por cômodo, tirando os lençóis empoeirados dos móveis e revelando peças bonitas que estavam escondidas. Lavou cortinas, esfregou assoalhos, organizou armários. A casa grande começava a parecer um lar novamente, não apenas um lugar onde um homem solitário dormia. Isabela seguia a mãe por toda parte, ajudando no que podia e fazendo companhia. A menina florescia no ambiente da fazenda. Suas bochechas recuperaram a cor rosada. O corpo pequeno ganhava peso saudável com as 3 refeições diárias, e a risada voltava a ser frequente. Ela perseguia as galinhas no terreiro, conversava com o cavalo velho que Joaquim chamava de Trovão e colhia flores silvestres para enfeitar as 2 casas. Joaquim observava tudo de longe, sem dizer muito, mas claramente satisfeito com as mudanças. A fazenda, que por anos fora um lugar de solidão e silêncio, agora tinha vida.
Tinha o cheiro de comida caseira, o som de risadas infantis, a presença reconfortante de alguém esperando quando ele voltava do trabalho ao anoitecer. Um dia, Marina encontrou uma caixa velha no armário da sala. Dentro havia roupas de bebê cuidadosamente dobradas e preservadas. Seu coração apertou ao entender o que aquilo significava. Ela fechou a caixa rapidamente e a colocou de volta no lugar, mas Joaquim a viu da porta. Era do meu filho, ele disse com voz neutra. Nasceu morto. Minha esposa não resistiu ao parto. Perdi os dois no mesmo dia. Marina não sabia o que dizer. Desculpe por mexer em suas coisas, ela murmurou. Joaquim balançou a cabeça. Não precisa pedir desculpas. Já faz 5 anos. A dor não passa, mas aprendi a conviver com ela. Ele entrou na sala e sentou-se pesadamente em uma das cadeiras. Foi culpa minha, ele continuou, a voz carregada de uma dor antiga. Eu estava na cidade vendendo a colheita. A parteira mandou me chamar porque o parto estava difícil, mas a mensagem demorou a chegar. Quando voltei, já era tarde demais. Se eu tivesse ficado, se eu tivesse estado aqui... Não foi sua culpa, Marina disse com firmeza. Partos difíceis acontecem. Você não tinha como saber. Joaquim olhou para ela e Marina viu nos olhos dele o mesmo tipo de culpa que ela própria carregava. A culpa de quem sobreviveu enquanto outros não sobreviveram. A culpa de quem se pergunta todos os dias o que poderia ter feito diferente. Meu marido morreu por causa das próprias escolhas, Marina compartilhou, surpreendendo a si mesma ao falar. Ele bebia e jogava, desperdiçou tudo que tínhamos. Quando morreu, me deixou apenas dívidas e vergonha. Parte de mim ainda sente raiva dele por isso, por ter sido tão egoísta, tão irresponsável, por ter destruído tudo que construímos. Ela sentou-se na cadeira ao lado de Joaquim. Mas a outra parte de mim se sente culpada por sentir raiva. Ele estava doente, viciado. Eu deveria ter feito mais para ajudá-lo. Deveria ter percebido antes que as coisas estavam tão ruins. Em vez disso, fingi que estava tudo bem até ser tarde demais. Joaquim ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: nós carregamos o peso do que não pudemos controlar. É a maldição de quem fica. Sua voz era suave, compreensiva. Ele entendia exatamente o que Marina sentia porque sentia o mesmo. Naquela noite, algo mudou entre eles. A conversa sobre suas perdas criou uma ponte de entendimento que não existia antes. Eles não eram mais apenas patrão e empregada. Eram duas pessoas feridas que reconheciam a dor uma da outra. E havia conforto nisso. Isabela também começou a mudar a dinâmica da casa. A menina não tinha medo de Joaquim como muitas crianças têm de adultos desconhecidos. Ela o procurava no campo, perguntava sobre as plantas, pedia para ajudar a alimentar os animais. Joaquim, que nunca tivera a chance de ser pai, descobriu-se ensinando a menina sobre o ciclo do plantio, sobre como cuidar da terra, sobre a importância de respeitar a natureza. Um final de tarde, Joaquim estava consertando a cerca do curral quando Isabela apareceu ao seu lado. Posso ajudar, tio Joaquim? A palavra tio saiu naturalmente, sem que a menina pensasse muito sobre isso. Joaquim parou o que estava fazendo e olhou para ela. Tio Joaquim, ele repetiu baixinho. Tinha um gosto bom naquela palavra, um gosto de família. Claro que pode ajudar, ele respondeu, entregando a ela alguns pregos para segurar. Isabela ficou ao lado dele pelo resto da tarde, conversando sobre tudo e nada, enchendo o silêncio da fazenda com sua voz infantil e curiosa. Quando voltaram para jantar, Marina viu os dois chegando juntos e sentiu algo apertar em seu peito. Não era preocupação, era esperança. Durante o jantar, Isabela contou animadamente sobre tudo que havia aprendido com o tio Joaquim. Marina observou Joaquim discretamente e viu algo em seu rosto que não estava lá antes. Um tipo de suavidade, de contentamento.
Ele sorriu para Isabela enquanto ela falava. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto, geralmente sério. Depois que Isabela foi dormir, Marina ficou ajudando Joaquim a lavar a louça. Eles trabalhavam lado a lado na cozinha pequena, seus ombros se tocando ocasionalmente. Marina estava consciente da presença dele, do calor que emanava de seu corpo, do cheiro de terra e trabalho honesto que o envolvia. Ela está se apegando a você, Marina disse baixinho. Joaquim enxugou mais um prato antes de responder. Eu também estou me apegando a ela. E então, depois de uma pausa, e a você? Marina parou o que estava fazendo. Quando olhou para Joaquim, ele estava olhando diretamente para ela. Não tinha nada de impróprio naquele olhar, apenas honestidade crua. Vocês trouxeram vida de volta para esta casa, ele continuou. Pela primeira vez em anos, não me sinto completamente sozinho. Marina sentiu o coração acelerar. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso. Deixar-se sentir algo por Joaquim seria arriscar tudo. Mas, ao mesmo tempo, havia tanto tempo que não se sentia vista, valorizada, respeitada. Joaquim a tratava como igual, não como uma mulher caída ou uma empregada inferior. Ele via nela o que ela mesma havia esquecido que existia. Força, dignidade, valor. Nós também nos sentimos em casa aqui, ela admitiu. Você nos deu mais do que apenas trabalho e moradia. Você nos deu respeito. Joaquim assentiu, entendendo a profundidade do que ela estava dizendo. Respeito é o mínimo que toda pessoa merece. Você não precisava conquistar isso. Sempre foi seu por direito. Eles terminaram a louça em silêncio, mas era um silêncio diferente agora. Carregado de possibilidades, de sentimentos não ditos, mas mutuamente compreendidos. Quando Marina voltou para a casa pequena naquela noite, deitou-se ao lado de Isabela e ficou olhando para o teto por horas. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se imaginar um futuro, não apenas sobrevivência, mas vida real. Talvez até felicidade. Mas uma parte dela, a parte que havia sido ferida e traída, sussurrava advertências. Não confie demais, não se apegue demais. Tudo pode ser tirado de você a qualquer momento. Marina não sabia ainda quão proféticas eram essas advertências, porque enquanto ela começava a construir uma nova vida na fazenda isolada, na vila distante, Dona Marta estava descobrindo onde sua nora e neta haviam se refugiado. E a mulher que já havia destruído Marina uma vez estava preparando-se para fazer isso novamente. A tempestade estava se formando no horizonte. Marina apenas ainda não podia vê-la chegando. Os meses seguintes trouxeram uma rotina de paz que Marina jamais imaginara possível. A primavera chegou, transformando a fazenda em um mar de verde e flores silvestres. Joaquim plantou uma horta próxima à casa pequena, dizendo que seria mais conveniente para Marina cuidar. Ela sabia que era mais do que conveniência, era um gesto de permanência, uma forma silenciosa dele dizer que queria que elas ficassem. Isabela completou 8 anos em uma manhã ensolarada de setembro. Marina acordou a filha com beijos e surpresas. Havia preparado um bolo simples com os ovos das galinhas e o açúcar que Joaquim trouxera especialmente da vila. Quando Isabela desceu para o café da manhã, encontrou a mesa decorada com flores e, ao lado de seu prato, um presente embrulhado em papel pardo. A menina abriu o pacote com olhos brilhantes e encontrou uma boneca de pano feita à mão. O trabalho era claramente masculino. As costuras um pouco tortas, mas feito com tanto cuidado que Marina sentiu os olhos arderem. Joaquim estava de pé no canto da cozinha, claramente desconfortável com a atenção. "O tio Joaquim fez para você", Marina disse suavemente. Isabela correu e abraçou as pernas de Joaquim com força. "Obrigada, tio. É a boneca mais bonita do mundo." Joaquim colocou a mão grande sobre a cabeça da menina com uma ternura que não tentava mais esconder. "Feliz aniversário, pequena.
Aquele dia ficou marcado na memória de Marina como um dos mais felizes de sua vida. Eles fizeram um piquenique perto do riacho que cortava a propriedade. Joaquim ensinou Isabela a pescar usando uma vara improvisada. Marina sentou-se na margem e observou os dois, o coração tão cheio de gratidão e algo mais profundo que ela não se permitia nomear. À noite, depois que Isabela dormiu abraçada à boneca nova, Marina encontrou Joaquim sentado na varanda da casa principal, olhando para as estrelas. Ela subiu os degraus e sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas menor do que mantinha nos primeiros dias. "Obrigada", Marina disse, "pelo presente, pela festa, por tudo." Joaquim deu de ombros. Toda criança merece sentir-se especial no aniversário, mas Marina sabia que era mais do que isso. Joaquim estava se tornando uma figura paterna para Isabela, e fazia isso com todo o coração de um homem que nunca tivera a chance de ser pai. "Posso te fazer uma pergunta?" Marina perguntou depois de um longo silêncio. Joaquim acenou com a cabeça. "Por que você nos ajudou naquele dia? Você não nos conhecia. Podia ter apenas passado direto." Joaquim ficou quieto por tanto tempo que Marina pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção contida. "Porque eu vi nos olhos de sua filha o mesmo desespero que senti quando perdi minha família. E pensei que se alguém tivesse me estendido a mão naquele momento, se alguém tivesse me dado uma razão para continuar, talvez eu não tivesse passado 5 anos me punindo por algo que não podia controlar." Ele olhou para Marina pela primeira vez. "Você e Isabela me deram uma segunda chance também. Uma chance de ser útil, de fazer diferença, de ter uma família novamente, mesmo que não seja da forma tradicional." A palavra família pairou no ar entre eles, carregada de significado. Se essa história está tocando seu coração até aqui, considere apoiar o canal clicando em "Valeu demais". O botão "Valeu demais" é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo histórias que falam sobre recomeços, esperança e a força do amor verdadeiro. Cada apoio faz diferença e nos ajuda a manter viva essa missão de compartilhar histórias que emocionam. Marina sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. "Nós somos uma família", ela sussurrou. "Talvez não no papel, mas no que realmente importa." Joaquim estendeu a mão e, após uma leve hesitação, Marina a pegou. Eles ficaram ali sentados, mãos entrelaçadas, olhando para o céu estrelado em silêncio. Foi Marina quem finalmente quebrou o momento, não por desconforto, mas por necessidade. "Preciso ir ver se Isabela está bem coberta. As noites ainda são frias." Joaquim soltou sua mão com relutância. "Boa noite, Marina." "Boa noite, Joaquim." Marina desceu os degraus da varanda e caminhou até a casa pequena com o coração batendo forte. Algo estava mudando entre ela e Joaquim. Algo inevitável e assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Ela não sabia se estava pronta para isso, mas também não sabia se conseguiria evitar. Os dias seguintes ao aniversário de Isabela foram marcados por uma intimidade crescente entre Marina e Joaquim. Não física, mas emocional. Conversavam mais durante as refeições, compartilhavam histórias de suas vidas antes de se conhecerem, riam de pequenas coisas do cotidiano. Joaquim começou a pedir a opinião de Marina sobre decisões da fazenda, tratando-a como parceira e não como empregada. Uma tarde, Joaquim voltou da vila com notícias. Precisava ir até a cidade grande buscar alguns equipamentos agrícolas e estaria fora por 2 dias. Marina sentiu uma pontada de apreensão. Era a primeira vez que ficariam sozinhas na fazenda desde que chegaram. "Vamos ficar bem", ela disse, mais para se convencer do que a ele. Joaquim hesitou antes de sair. "Se precisar de alguma coisa, o senhor Alberto da propriedade vizinha pode ajudar. Fica a uns 3 quilômetros daqui."
Marina acenou que entendia. Joaquim montou em trovão e, antes de partir, olhou para trás uma última vez. Cuidem-se, volto logo. Isabela e Marina acenaram até ele desaparecer na curva da estrada. A primeira noite sozinhas passou tranquilamente. Marina trancou todas as portas, algo que Joaquim nunca fazia, e dormiu com Isabela, aconchegada a seu lado. Acordou várias vezes durante a noite com qualquer barulho, o coração disparado, até perceber que era apenas o vento ou algum animal noturno. O segundo dia começou ensolarado e promissor. Marina estava estendendo roupa no varal quando ouviu o som de uma carruagem se aproximando. Seu primeiro pensamento foi que Joaquim havia voltado mais cedo, mas logo reconheceu que não era o barulho da carroça velha que ele usava. Quando a carruagem parou na frente da casa, o sangue de Marina congelou nas veias. Descendo do veículo estava Dona Marta, sua sogra, acompanhada de um homem que Marina reconheceu como o delegado da vila. A expressão de Dona Marta era de triunfo malicioso. "Então, é aqui que você estava se escondendo", a mulher disse com voz venenosa. "Achei que podia fugir com minha neta? Achou que eu não descobriria onde estavam?" Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Isabela, que estava brincando perto do galinheiro, correu para junto da mãe ao sentir o perigo. "Mamãe, quem são essas pessoas?" Dona Marta ignorou a pergunta da neta e virou-se para o delegado. "Está vendo? Esta é a mulher que roubou dinheiro da minha família e fugiu com a criança. Exijo que ela seja presa imediatamente e que minha neta fique sob minha custódia." Marina encontrou sua voz, embora ela tremesse. "Eu não roubei nada. A senhora sabe disso." O delegado parecia desconfortável com a situação. "Senhora Marina, a senhora vai ter que vir comigo até a vila para esclarecimentos. E quanto à menina, Isabela não vai a lugar nenhum", Marina disse com uma firmeza que não sabia possuir. "Ela fica comigo." Dona Marta riu, um som cruel e cortante. "Você não tem direitos aqui. Vive em pecado nesta fazenda, sem casamento, sem decência. Que tipo de mãe é você?" O delegado olhou ao redor da propriedade. "A senhora mora aqui sozinha." Marina ergueu o queixo. "Moro com minha filha. Trabalho aqui para o dono da fazenda, o senhor Joaquim. É um arranjo honesto e decente." Dona Marta aproveitou a deixa. "Honesto? Uma mulher solteira morando na propriedade de um homem solteiro? Todos na vila sabem que isso é imoral. E você quer que eu acredite que está criando minha neta em um ambiente assim?" Marina sentiu o pânico tomar conta. Tudo o que havia construído, toda a paz que havia encontrado, estava sendo destruído novamente. E desta vez, ela não tinha como se defender. Joaquim não estava lá para testemunhar a verdade, para confirmar que tudo era apropriado e honesto. O delegado suspirou. "Senhora Marina, a senhora vai ter que me acompanhar. A menina ficará temporariamente com a avó até resolvermos essa situação." "Não!" Marina gritou, apertando Isabela contra si. "Vocês não vão levá-la de mim." Isabela começou a chorar, agarrada ao vestido da mãe. Dois homens desceram da carruagem, claramente ali para garantir que as ordens do delegado fossem cumpridas. Marina olhou ao redor desesperadamente, procurando ajuda que sabia que não viria. Estava sozinha, novamente sem poder, novamente à mercê de pessoas que tinham mais dinheiro e influência. Mas então, no exato momento em que um dos homens estendia a mão para pegar Isabela, o som de cascos de cavalo ecoou pela propriedade. Joaquim apareceu na curva da estrada, cavalgando mais rápido do que Marina jamais o vira cavalgar. Ele desmontou antes mesmo do cavalo parar completamente e caminhou direto para o grupo, posicionando-se entre Marina e os outros. "O que está acontecendo aqui?" A presença de Joaquim mudou imediatamente a dinâmica da situação. Ele era alto, forte e emanava uma autoridade silenciosa que fez até o delegado dar um passo atrás. Dona Marta, no entanto, não se intimidou.
Recompôs-se rapidamente e apontou um dedo acusador para Marina. Este homem, ela disse ao delegado sem tirar os olhos de Joaquim, está abrigando uma criminosa. Minha nora roubou dinheiro da família e fugiu para se esconder aqui. Exijo que ela seja presa e que minha neta volte para onde pertence. Joaquim olhou para Marina, que negava com a cabeça desesperadamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Então, virou-se para Dona Marta com uma expressão tão dura que a mulher recuou involuntariamente. Marina não roubou nada e a senhora sabe disso. Ela trabalha para mim honestamente, cuida da casa e é paga pelo seu trabalho. Não há nada de ilegal ou imoral acontecendo nesta propriedade. O delegado limpou a garganta, claramente preferindo estar em qualquer outro lugar. Senhor Joaquim, a acusação é séria. Dona Marta diz que pode provar o roubo. Então que prove? Joaquim retrucou. Quero ver essas provas. Documentos, testemunhas reais, evidências concretas, não apenas a palavra de uma mulher que expulsou a própria nora e neta para a rua. Dona Marta ficou vermelha de raiva. Como ousa falar comigo desse jeito? Sou uma mulher respeitável, uma pilar da comunidade. Joaquim cruzou os braços. E mesmo assim mentiu sobre Marina para proteger a reputação de um filho que morreu em dívidas de jogo. Todos na vila sabem disso, mas ninguém tem coragem de confrontá-la por causa do seu dinheiro e influência. O silêncio que se seguiu foi tenso. O delegado olhava de um para outro, claramente dividido entre a pressão de uma mulher poderosa e a lógica do que Joaquim estava dizendo. Dona Marta percebeu que o ataque direto não estava funcionando e mudou de tática. Muito bem, ela disse com falsa calma. Digamos que não há roubo, mas o fato permanece que minha nora está morando sozinha nesta fazenda com um homem solteiro. Isso é inadequado e põe em risco a moral da minha neta. Como avó, tenho o direito de buscar a custódia da criança por causa do ambiente impróprio. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquilo ela não podia refutar. De fato, aos olhos da sociedade e da lei, a situação era inadequada. Uma viúva morando na propriedade de um homem solteiro, mesmo que em casas separadas, mesmo que tudo fosse honesto e respeitável, seria vista como imoral. Joaquim olhou para Marina, depois para Isabela agarrada à saia da mãe e então para Dona Marta. Quando falou, sua voz estava firme e clara. Não há nada de inadequado porque Marina não está morando sozinha comigo. Ela é minha esposa. O mundo parou. Marina olhou para Joaquim com os olhos arregalados, sem conseguir processar o que acabara de ouvir. Dona Marta deu um passo à frente, incrédula. O quê? Isso é absurdo. Vocês não são casados. Joaquim manteve a expressão neutra. Casamos há 1 mês. Discretamente, com um juiz de paz da cidade vizinha. Não vimos necessidade de anunciar para toda a vila. É um assunto particular de nossa família. Marina entendeu o que Joaquim estava fazendo. Ele estava mentindo, arriscando tudo para protegê-las. E ela percebeu que precisava entrar nessa história ou tudo desmoronaria. Com a voz ainda trêmula, mas mais firme, ela disse: é verdade. Somos casados. Esta é nossa casa, nossa família. O delegado franziu a testa. Vou precisar ver documentos que comprovem isso. Joaquim não hesitou. Está guardado na cidade. Posso buscar e trazer até a vila dentro de 2 dias. O delegado parecia aliviado por ter uma saída para aquela situação complicada. Muito bem, vou dar esse prazo. Se o senhor apresentar a certidão de casamento válida, o caso está encerrado. Dona Marta estava furiosa. Isso é uma farsa. Eles estão mentindo. Delegado, não pode acreditar nessa história absurda. Mas o delegado já estava voltando para a carruagem, claramente cansado daquela situação. Dona Marta, se eles são casados legalmente, a senhora não tem nenhum direito sobre a menina. A custódia pertence à mãe e ao padrasto. A mulher olhou de Joaquim para Marina com ódio puro nos olhos.
Isso não acabou, ela sibilou. Vou investigar, vou descobrir a verdade. E quando descobrir que vocês mentiram, vou tirar essa criança de você e fazer questão de que passe o resto da vida na prisão por mentir para as autoridades. Ela subiu na carruagem com os homens e partiu levantando poeira, deixando para trás ameaças que ecoavam no ar como um presságio sombrio. Quando o som da carruagem finalmente desapareceu ao longe, Marina sentiu as pernas falharem. Joaquim a segurou antes que caísse, seu toque firme e reconfortante. Isabela abraçou as pernas de ambos, chorando de alívio e confusão. Mamãe, por que a senhora má queria me levar? Marina acariciou os cabelos da filha, ainda tremendo. Não vai levar, meu amor. Mamãe não vai deixar. Joaquim também não vai deixar. Depois que Isabela se acalmou um pouco, Marina a mandou ir brincar perto da casa, enquanto conversava com Joaquim. Assim que a menina saiu de alcance da voz, Marina se virou para ele. O que foi que você fez? Você mentiu para o delegado. Se ele descobrir que não somos casados, você pode ir preso. Joaquim segurou os ombros de Marina, forçando-a a olhar nos olhos dele. Escuta, temos 2 dias. Eu conheço um juiz na cidade que pode fazer a cerimônia imediatamente e datar o documento com 1 mês atrás. Não é completamente legal, mas tecnicamente não é mentira se casarmos de verdade agora. Marina ficou sem ar. Você está pedindo para eu casar com você, de verdade, para resolver um problema? Joaquim balançou a cabeça lentamente. Não é só para resolver um problema, Marina. É porque eu quero. Porque nos últimos meses aprendi que ter você e Isabela aqui transformou minha vida. Porque quando vi aquela mulher tentando tirar vocês de mim, percebi que não posso perdê-las. Não quero perdê-las. Ele respirou fundo. Sei que não é o pedido romântico que você merece. Sei que as circunstâncias são terríveis. Mas o sentimento é real. Eu me importo com você, Marina. Me importo com Isabela. Quero que sejam minha família de verdade, não só de aparência. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram de medo ou desespero. Eram de algo mais complexo. Uma mistura de gratidão, alívio e algo que se parecia perigosamente com amor. Você arriscaria tudo por nós. Sua reputação, sua liberdade. Já arrisquei quando menti para o delegado, Joaquim disse com um meio sorriso. Agora é só tornar a mentira em verdade. A questão é, você quer isso? Quer casar comigo? Não por obrigação, não por gratidão, mas porque realmente quer? Marina olhou para aquele homem que havia mudado sua vida, que a tirara da praça fria quando ninguém mais ajudaria, que tratara sua filha com paternidade amorosa, que a respeitara, a valorizara, a fizera sentir-se humana novamente, e percebeu que a resposta era simples. Se você está acompanhando essa história até aqui, me conta nos comentários. Você acha que Marina deveria aceitar esse casamento? Você faria o mesmo no lugar dela? Quero saber sua opinião sincera sobre essa decisão tão importante. Eu quero, ela sussurrou. Quero casar com você. Quero que sejamos uma família de verdade. Não sei se o que sinto é amor ainda. Fui machucada demais para ter certeza. Mas sei que confio em você, que respeito você e que a ideia de construir uma vida ao seu lado não me assusta. Me dá esperança. Joaquim puxou Marina para um abraço e ela deixou-se apoiar naquele peito largo, permitindo-se finalmente sentir-se segura. Isabela, vendo os dois abraçados, correu de volta e se juntou ao abraço, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas feliz por ver os dois adultos que amava juntos. Vamos partir amanhã de manhã cedo, Joaquim disse. Quanto mais rápido conseguirmos o documento, melhor. Marina concordou. Aquela noite, os três jantaram juntos como faziam todas as noites, mas havia uma diferença no ar. Uma antecipação, uma promessa de mudança definitiva. Depois que Isabela dormiu, Marina ficou acordada por horas olhando para o teto.
estava prestes a casar novamente. Seu primeiro casamento havia começado com amor e terminado em tragédia. Este começava por necessidade, mas havia algo genuíno crescendo ali. Algo que poderia se transformar em amor verdadeiro, com tempo e cuidado. Marina não sabia se estava tomando a decisão certa, mas sabia que estava tomando a única decisão possível para proteger sua filha e preservar a paz que haviam encontrado. E talvez, só talvez, também estivesse tomando uma decisão pelo próprio coração, que já começava a se abrir para a possibilidade de ser feliz novamente. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, os três subiram na carroça e partiram para a cidade. Marina olhou para trás uma última vez, vendo a fazenda desaparecer na curva da estrada. Quando voltassem, seria como uma família legítima, como esposa de Joaquim, mãe de Isabela, dona daquele lugar que havia se tornado lar. Se tudo desse certo, claro, porque ainda havia Dona Marta e suas ameaças, ainda havia o risco de alguém descobrir a verdade sobre as datas, ainda havia 1000 coisas que podiam dar errado. Mas pela primeira vez em muito tempo, Marina sentia que tinha alguém ao seu lado para enfrentar essas batalhas. E isso fazia toda a diferença. A viagem até a cidade levou o dia inteiro. Joaquim conhecia atalhos que Marina jamais imaginaria existir. Caminhos que cortavam por dentro de propriedades e florestas, evitando a estrada principal onde poderiam ser vistos. Ele explicou que era melhor não correrem o risco de encontrar alguém conhecido que pudesse fazer perguntas. Isabela dormiu a maior parte do caminho, embalada pelo movimento da carroça e exausta pela tensão do dia anterior. Marina e Joaquim conversaram pouco, cada um perdido em pensamentos sobre o que estava prestes a acontecer. Quando finalmente chegaram à cidade ao entardecer, Joaquim levou-as direto para uma pensão modesta, mas limpa. "Fiquem aqui descansando", ele disse. "Vou procurar o juiz agora mesmo. Quanto mais rápido resolvermos isso, melhor." Marina segurou o braço dele antes que saísse. "Joaquim, tem certeza disso? Uma vez que casarmos, não há volta." Ele olhou para ela com aqueles olhos sinceros que Marina aprendera a confiar. "Não quero volta. Quero seguir em frente, com você e Isabela." Ele saiu e Marina ficou sozinha com a filha no quarto pequeno da pensão. Isabela, finalmente descansada, fez a pergunta que Marina sabia que viria. "Mamãe, o que está acontecendo? Por que aquela senhora má disse que éramos família dela?" Marina sentou-se na cama e puxou a filha para perto. "Aquela senhora é sua avó, filha, a mãe do seu pai." Isabela franziu o rosto, "Mas ela nunca foi legal comigo, nunca me dava abraços como o tio Joaquim dá." Marina sentiu o coração apertar. "Eu sei, meu amor, mas ela acha que tem direito de cuidar de você porque é sua avó. Eu não quero ir com ela", Isabela disse com voz firme. "Quero ficar com você e com o tio Joaquim." Marina abraçou a filha apertado. "E vai ficar, meu amor. Prometo que vai ficar." Ela não disse à menina sobre o casamento ainda. Havia tempo para explicar depois que tudo estivesse resolvido. Joaquim voltou 2 horas depois com um sorriso cansado no rosto. "Encontrei o juiz. Ele concordou em fazer a cerimônia amanhã de manhã cedo." "E quanto a datar o documento com 1 mês atrás?" Marina perguntou baixinho para Isabela não ouvir. Joaquim assentiu. "Ele entende a situação. Disse que há precedentes legais para ajustar datas em circunstâncias especiais. Tecnicamente não é fraude se o casamento for real." Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Deitada ao lado de Isabela, na cama estreita, ela repassava mentalmente todos os eventos que a haviam levado até ali. 6 meses atrás estava casada, tinha uma casa, tinha uma vida que achava estável. Tudo desmoronou tão rápido que às vezes parecia ter sido outra pessoa vivendo aquilo. Agora estava prestes a casar novamente, com um homem que conhecia há apenas alguns meses. Um homem bom, isso ela sabia. Um homem honrado, que estava arriscando muito para protegê-las. Mas será que estava certa em aceitar?
Será que não estava usando Joaquim tanto quanto a situação exigia? Marina revirou-se na cama, inquieta. A verdade era mais complicada do que isso. Sim, havia necessidade prática no casamento, mas havia também sentimentos reais crescendo. Ela admirava Joaquim, respeitava-o, sentia-se segura ao lado dele. E quando ele a olhava com aqueles olhos gentis, algo dentro dela respondia de uma forma que há muito tempo não sentia. Talvez não fosse o amor apaixonado dos romances, mas era algo sólido, algo que poderia crescer e se fortalecer com o tempo. E talvez esse tipo de amor, construído sobre respeito e companheirismo, fosse mais duradouro do que a paixão que queima forte, mas rápido. A manhã chegou fria e nublada. Marina vestiu o único vestido decente que possuía, um azul escuro que Joaquim havia comprado para ela semanas atrás, dizendo que era presente por todo o trabalho duro. Ela penteou os cabelos com cuidado, tentando parecer apresentável para o que seria o dia mais importante de sua vida. Joaquim apareceu na porta do quarto, usando roupas limpas e com o cabelo molhado, claramente tendo se banhado e se arrumado também. Ele segurava um pequeno buquê de flores silvestres que devia ter colhido no caminho. "Para você", disse simplesmente, entregando as flores a Marina. Era um gesto simples, mas tocou Marina profundamente. Joaquim não era homem de grandes demonstrações românticas, mas esses pequenos gestos diziam mais do que 1000 palavras bonitas. "Obrigada", ela sussurrou, cheirando as flores. Isabela estava animada, achando que era apenas um passeio especial na cidade. Marina e Joaquim decidiram explicar sobre o casamento apenas depois, quando tudo estivesse resolvido e pudessem fazer uma celebração apropriada para a menina entender. O escritório do juiz era um prédio simples, perto da igreja principal. O juiz Henrique era um homem idoso, de expressão bondosa, que cumprimentou Marina e Joaquim com respeito. Ele os levou até uma sala pequena, com uma mesa de madeira e alguns papéis já preparados. Antes de começarmos, o juiz disse olhando seriamente para os dois: "Preciso saber que ambos estão aqui por vontade própria. Este casamento é real. Vocês entendem o compromisso que estão assumindo?" Marina olhou para Joaquim. Ele olhou para ela. E ambos responderam ao mesmo tempo: "Sim, entendemos." A cerimônia foi breve e sem pompa. O juiz leu os votos tradicionais. Joaquim e Marina repetiram as palavras antigas sobre amor, honra e companheirismo em todos os momentos da vida. Quando chegou a hora de trocar as alianças, Joaquim tirou do bolso 2 anéis simples de prata que devia ter comprado na noite anterior. Ele colocou o anel no dedo de Marina com mãos que tremiam levemente. Marina fez o mesmo, deslizando o anel no dedo calejado de Joaquim. O juiz os declarou marido e mulher. "Pode beijar a noiva", ele disse com um sorriso gentil. Joaquim hesitou por apenas 1 segundo antes de inclinar-se e beijar Marina suavemente nos lábios. Foi um beijo casto, respeitoso, mas havia promessa nele, promessa de cuidado, de proteção, de construção de algo real juntos. Quando se separaram, Marina viu emoção nos olhos de Joaquim, que espelhava a sua própria. Isabela aplaudiu sem entender completamente o que havia acontecido, mas feliz por ver os 2 adultos que amava tão próximos. O juiz preparou os documentos, datando-os conforme acordado. Assinou como testemunha e entregou a certidão de casamento oficial para Joaquim. "Guardem isso com cuidado", ele disse, "e cuidem um do outro. Casamento não é fácil, especialmente em circunstâncias difíceis. Mas se há respeito e vontade de fazer dar certo, tem chance." Joaquim e Marina agradeceram e saíram do escritório como marido e mulher aos olhos da lei. Na rua, Isabela finalmente perguntou: "Mamãe, o que aconteceu lá dentro?" Marina ajoelhou-se na frente da filha e segurou suas mãos pequenas. "Meu amor, o tio Joaquim e eu casamos."
Isso significa que agora ele é da nossa família de verdade. Ele é seu padrasto e vai cuidar de nós sempre. Isabela processou a informação por um momento e então um sorriso enorme iluminou seu rosto. Então posso chamar ele de pai? Marina olhou para Joaquim questionadora. Ele se ajoelhou ao lado de Marina e respondeu diretamente para Isabela. Seria uma honra ser chamado de pai por você, pequena. Isabela jogou os braços ao redor do pescoço de Joaquim. Pai! Meu pai! Joaquim abraçou a menina apertado e Marina viu lágrimas escorrerem pelo rosto daquele homem forte que havia perdido a chance de ser pai anos atrás e agora ganhava uma filha pronta. A viagem de volta para a fazenda começou com um clima completamente diferente da ida. Havia uma leveza no ar, uma sensação de vitória. Joaquim segurava as rédeas com uma mão e a mão livre de Marina com a outra. Isabela cantava no banco de trás, inventando músicas sobre ter um pai e uma família de verdade. Mas à medida que se aproximavam da fazenda, a realidade voltava a pesar. Eles tinham o documento que precisavam para apresentar ao delegado. Tinham agora um casamento legal e verdadeiro. Mas Dona Marta não desistiria facilmente. Marina conhecia bem aquela mulher. Ela era vingativa, manipuladora e tinha recursos para tornar suas vidas um inferno se quisesse. Vamos ter que ser cuidadosos, Marina disse baixinho para Joaquim. Ela vai investigar, vai procurar brechas, vai tentar nos destruir de qualquer forma que puder. Joaquim apertou a mão dela. Então, enfrentaremos isso juntos. Somos uma família agora. Ela não pode nos quebrar se estivermos unidos. Quando chegaram à fazenda ao anoitecer, Marina sentiu uma onda de alívio ao ver sua casa ainda de pé, intacta. Por algum motivo irracional, havia temido que Dona Marta tivesse voltado e destruído tudo na ausência deles. Mas tudo estava exatamente como haviam deixado. Joaquim ajudou Marina e Isabela a descer da carroça. Marina pegou sua pequena trouxa de pertences e virou-se para ir até a casa dos empregados como sempre fazia. Joaquim segurou seu braço gentilmente. Marina, você é minha esposa agora. Não precisa mais morar na casa dos empregados. Você e Isabela moram comigo na casa principal. Marina sentiu o rosto esquentar. Claro. Ela não havia pensado nisso. O casamento mudava tudo, incluindo onde morariam e como seria o arranjo de suas vidas. Joaquim pareceu perceber seu nervosismo. Posso preparar um quarto separado para você e Isabela, se preferir. Ele disse baixinho. Não há pressa. Podemos fazer as coisas no tempo que for confortável para você. A consideração dele tocou Marina profundamente. Obrigada, ela disse. Talvez seja melhor assim por enquanto. Até nos acostumarmos com tudo isso. Joaquim concordou sem demonstrar desapontamento. Claro, faremos tudo no seu tempo. Sem pressão, sem expectativas, apenas uma família aprendendo a viver junta. Naquela noite, pela primeira vez, Marina e Isabela dormiram na casa principal. Joaquim havia preparado o melhor quarto de hóspedes, trocado os lençóis, colocado flores frescas na cômoda. Era um gesto de boas-vindas, de fazer com que se sentissem pertencentes ali. Isabela adormeceu rapidamente, exausta pelos 2 dias de viagem. Marina ficou na janela olhando para as estrelas, o anel de prata pesando levemente em seu dedo. Estava casada novamente. Tinha um marido, um lar, uma família. Mas ao contrário do primeiro casamento, desta vez sabia exatamente no que estava se metendo e escolhera estar ali. Um leve toque na porta a tirou de seus pensamentos. Joaquim estava ali, segurando 2 copos de leite quente. Pensei que talvez quisesse algo para ajudar a dormir, ele disse. Marina aceitou o copo e eles ficaram ali na porta, sem entrar no quarto, mas sem se afastar também. Foi um dia importante, Joaquim disse. Sim, foi. Os 3 dias seguintes foram de espera tensa. Joaquim levou a certidão de casamento até a vila e apresentou ao delegado, conforme prometido.
O delegado examinou o documento cuidadosamente, verificou os selos e assinaturas e, finalmente, declarou tudo em ordem. Caso encerrado. Dona Marta não tinha mais nenhuma base legal para reivindicar a custódia de Isabela. Mas Marina sabia que aquilo não seria o fim. E estava certa. Dona Marta não apareceu pessoalmente dessa vez, mas sua vingança veio de outras formas. Rumores começaram a se espalhar pela vila. Diziam que Marina havia seduzido Joaquim para conseguir segurança financeira. Diziam que o casamento era uma farsa, que ela era aproveitadora, que estava usando um homem bom para seus próprios fins. Os poucos comerciantes que ainda vendiam para Joaquim começaram a encarecer os produtos ou simplesmente dizer que estavam sem estoque. Na igreja, o padre fez um sermão sobre mulheres que usavam sua feminilidade para manipular homens honestos. Não citou nomes, mas todos entenderam a quem se referia. Joaquim voltava dessas idas à vila com o maxilar tenso e olhos sombrios. Marina via a raiva nele, mas ele nunca descontava nela ou em Isabela. Em vez disso, trabalhava mais duro na fazenda, canalizando a frustração em produtividade. Marina também não reclamava. Havia enfrentado a rejeição da vila antes. Já estava acostumada. Mas uma tarde, Joaquim voltou da vila com notícias que mudaram tudo. Dona Marta estava espalhando que tinha provas de que o casamento era fraudulento, que as datas haviam sido falsificadas. Estava pressionando o delegado a reabrir a investigação. E pior, estava oferecendo dinheiro para qualquer um que testemunhasse contra Marina e Joaquim. Ela vai destruir nossas vidas, Marina disse, sentindo o pânico voltar. Vai inventar testemunhas, vai comprar depoimentos falsos, vai fazer o que for preciso para me tirar Isabela. Joaquim segurou os ombros de Marina firmemente. Não vai, não vou deixar. Mas o que podemos fazer? Somos duas pessoas contra uma mulher rica e poderosa. Marina estava à beira das lágrimas. Joaquim pensou por um longo momento antes de responder. Precisamos de aliados, pessoas que testemunhem nosso caráter, que confirmem que nosso casamento é real e que você é uma boa mãe. Marina riu sem humor. E onde vamos encontrar essas pessoas? A vila inteira me odeia. Nem todos, Joaquim disse pensativamente. O dono da mercearia menor sempre foi decente comigo. A parteira que ajudou minha esposa, ela conhece sofrimento e não julga facilmente. E tem o senhor Alberto da fazenda vizinha, ele deve favores ao meu pai. Ele fez uma pausa. E tem uma coisa que Dona Marta não esperava. O quê? Marina perguntou. Joaquim sorriu pela primeira vez em dias. Ela subestimou você, subestimou sua força, sua dignidade, seu valor como pessoa. Quando formos à vila e você contar sua história, quando as pessoas virem quem você realmente é, não vão conseguir acreditar nas mentiras dela. Marina queria acreditar, mas anos de rejeição e humilhação haviam minado sua confiança. Não sou boa com palavras. Não sei me defender. Joaquim pegou as mãos dela entre as suas. Não precisa se defender. Só precisa ser você mesma. Honesta, trabalhadora. Uma mãe que daria a vida pela filha. Isso é mais poderoso que qualquer mentira que ela possa inventar. Foi Isabela quem, sem saber, deu a Marina a coragem final. A menina estava desenhando na mesa da cozinha. E quando Marina perguntou o que estava fazendo, ela respondeu alegremente. Estou desenhando nossa família. Olha, aqui é você, aqui é o papai e aqui sou eu. Estamos todos juntos e felizes. Marina olhou para o desenho simples feito com carvão em um pedaço de papel. 3 figuras de palito segurando as mãos, sorrisos enormes desenhados nos rostos. Aquilo era o que realmente importava. Não o que a vila pensava, não o que Dona Marta dizia. Aquela família pequena e imperfeita que haviam construído juntos. No domingo seguinte, Marina tomou uma decisão. Vou à igreja, ela anunciou.
Joaquim olhou surpreso. Tem certeza? Depois daquele sermão do padre? Justamente por causa daquele sermão, Marina interrompeu. Não vou me esconder, não vou deixar que ela me faça sentir vergonha por ter construído uma vida honesta. Vamos à igreja como uma família de cabeça erguida. Joaquim assentiu, orgulho brilhando em seus olhos. Então, vamos juntos. Os três caminharam até a vila naquela manhã ensolarada de domingo. Isabela pulava entre eles, segurando as mãos dos dois pais. Marina usava seu vestido azul, o mesmo do casamento, e mantinha a cabeça alta, apesar do coração batendo descompassado. Quando entraram na igreja, um silêncio pesado caiu sobre a congregação. Todos os olhares se voltaram para eles. Marina viu Dona Marta sentada no primeiro banco, seu rosto se contorcendo em raiva ao vê-los. Mas Marina não desviou o olhar. Caminhou até um banco no meio da igreja e sentou-se, Joaquim de um lado e Isabela do outro. O padre começou a missa com voz tensa, claramente desconfortável com a presença deles. Seu sermão foi sobre perdão e julgamento, mas Marina percebeu que ele evitava olhar diretamente para ela. Quando chegou a hora da comunhão, Marina levantou-se para receber a hóstia como todos os outros. O padre hesitou por uma fração de segundo quando ela se ajoelhou à sua frente. Marina olhou diretamente em seus olhos, desafiando-o silenciosamente a negar-lhe a comunhão na frente de todos. O padre piscou primeiro, colocando a hóstia em sua língua e murmurando a bênção. Quando a missa terminou e as pessoas começaram a sair, Marina não correu para a porta como queriam que ela fizesse. Em vez disso, ficou do lado de fora da igreja, de pé ao lado de Joaquim, cumprimentando as pessoas que passavam. A maioria desviava o olhar e apressava o passo. Mas alguns, apenas alguns, responderam ao cumprimento. A dona da mercearia menor parou e falou brevemente com Marina. Ouvi dizer que você faz um pão delicioso. Se quiser vender alguns na minha loja, posso dar uma porcentagem. Marina ficou tão surpresa que levou um momento para responder. Sim, eu gostaria muito. Obrigada. O ferreiro, um homem grande e silencioso que raramente falava com alguém, acenou com a cabeça para Joaquim e disse: Bom te ver aqui, Joaquim, e parabéns pelo casamento. Era pouco, mas era alguma coisa. Marina sentiu uma pequena chama de esperança acender em seu peito. Mas então, Dona Marta saiu da igreja e caminhou diretamente até eles. Seu rosto estava vermelho de raiva contida. Vocês acham que ganharam? Acham que podem desfilar por aí como se fossem respeitáveis? Joaquim deu um passo à frente, posicionando-se entre Dona Marta e Marina. Somos respeitáveis, somos uma família legítima. A senhora já perdeu esse direito quando expulsou sua nora e neta para a rua por pura vingança. Dona Marta apontou o dedo para o rosto dele. Ainda vou provar que esse casamento é uma fraude. Vou tirar essa criança dessa mulher e não há nada que você possa fazer para impedir. Isabela, que estava atrás das pernas de Joaquim, começou a chorar silenciosamente. Foi então que uma voz inesperada se manifestou. Dona Marta, acho que já chega. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era Dona Teresa, a parteira mais antiga da vila, uma mulher respeitada por todos. Ela se aproximou com passos firmes, apesar da idade avançada. Conheço essa moça há meses, Dona Teresa disse, apontando para Marina. Ela vem à vila toda semana comprar suprimentos, sempre educada, sempre pagando em dia com o dinheiro honesto que ganha trabalhando. Conheço Joaquim desde que ele era menino. É um homem de bem. Se eles dizem que são casados e felizes, quem somos nós para questionar? Mas ela roubou da minha família, Dona Marta protestou. Dona Teresa olhou para ela com olhos que haviam visto muitas verdades e mentiras ao longo dos anos. Seu filho, que Deus o tenha, era um jogador e beberrão. Toda a vila sabe disso. Ele desperdiçou a própria herança. Conveniente culpar a viúva pelo que seu próprio filho fez, não é?
Um murmúrio percorreu a pequena multidão que havia se reunido para assistir ao confronto. Dona Marta ficou pálida, depois vermelha novamente. Como ousa? Vou processar você por difamação. Dona Teresa deu de ombros. Processe. Só estou dizendo o que todos sabem, mas têm medo de falar. Outras vozes começaram a se manifestar. O dono da mercearia menor confirmou que Marina sempre pagava suas contas. O ferreiro disse que Joaquim era trabalhador honesto, que nunca devia nada a ninguém. Até o senhor Alberto, que raramente ia à vila, estava ali e testemunhou que a fazenda de Joaquim estava mais produtiva e bem cuidada desde que Marina chegara. Não eram muitas vozes, mas eram suficientes. Eram as vozes das pessoas trabalhadoras, honestas, que reconheciam seus iguais. E mesmo na vila pequena, onde o dinheiro e influência de Dona Marta pesavam muito, ainda havia espaço para a verdade se fazer ouvir quando alguém tinha coragem de falar. Dona Marta olhou ao redor, vendo que pela primeira vez estava perdendo o controle da narrativa. Isso não acabou, ela disse, mas sua voz havia perdido a convicção anterior. Ela entrou em sua carruagem e partiu, deixando poeira e silêncio constrangido para trás. Marina mal podia acreditar no que havia acontecido. Pessoas haviam se levantado por ela, tinham defendido seu caráter, sua honestidade. Joaquim colocou o braço ao redor dos ombros dela, um gesto público de união e apoio. Vamos para casa, ele disse suavemente. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças pequenas, mas significativas. Dona Marta não apareceu mais, mas os rumores gradualmente pararam. A vida na vila continuou, e Marina descobriu que lentamente as portas que haviam se fechado começavam a se entreabrir novamente. Não com entusiasmo, mas com aceitação cautelosa. Os pães que Marina começou a vender na mercearia pequena fizeram sucesso. As mulheres que os compravam faziam perguntas sobre a receita, e essas pequenas conversas eram o começo de algo parecido com aceitação. Joaquim expandiu a horta e começou a vender seus produtos na feira da vila. Seu estande ficava sempre ao lado do de Marina, um casal trabalhando junto, e as pessoas começaram a ver nisso não um escândalo, mas normalidade. Isabela floresceu de maneiras que Marina jamais imaginara possível. A menina que meses atrás estava magra e assustada na Praça Fria, agora era uma criança saudável e feliz. Ela ajudava na horta, brincava com as galinhas, aprendia a ler com Marina nas tardes tranquilas. E chamava Joaquim de pai com naturalidade absoluta, como se ele sempre tivesse sido parte de sua vida. O casamento entre Marina e Joaquim também evoluiu de uma necessidade prática para algo mais profundo. Joaquim era paciente, respeitoso, nunca pressionava Marina por mais do que ela estava pronta para dar. Mas havia momentos, pequenos momentos, em que suas mãos se tocavam e permaneciam entrelaçadas por mais tempo que o necessário. Olhares que duravam um segundo a mais. Sorrisos que significavam mais do que palavras. Uma noite, 3 meses depois do casamento, Marina estava sentada na varanda da casa principal, olhando para as estrelas. Joaquim saiu e sentou-se ao lado dela com 2 copos de chá. Eles ficaram ali em silêncio confortável por um tempo antes que Marina finalmente falasse. Obrigada por tudo. Joaquim tomou um gole do chá. Não precisa agradecer. Somos família. Marina balançou a cabeça. Não, preciso. Você salvou nossas vidas. Não só naquele dia na praça, mas todos os dias desde então. Você nos deu dignidade, respeito, um lar. Deu a Isabela um pai que ela tanto precisava. Me deu... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Me deu a chance de voltar a acreditar que posso ser feliz. Joaquim colocou o copo de lado e virou-se para ela. Marina, você salvou minha vida também. Estava morto por dentro, apenas existindo. Você e Isabela trouxeram cor de volta para meus dias. Trouxeram propósito, alegria, vida.
Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Joaquim a alcançou e gentilmente enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Posso te perguntar algo? Marina assentiu. Você se arrependeu de ter casado comigo? De ter ficado aqui? Não, Marina disse sem hesitar, nem por um segundo. Ela respirou fundo, reunindo coragem para dizer o que sentia há semanas. Joaquim, eu acho que estou me apaixonando por você. De verdade, não só por gratidão ou necessidade. Você é um homem bom, gentil, forte, e quando penso em futuro, você está lá, sempre. Joaquim fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo aquelas palavras. Quando os abriu novamente, havia lágrimas brilhando. Eu já estou apaixonado por você. Acho que estou desde aquele dia na praça, quando vi em seus olhos a mesma dor que eu carregava. Quis proteger você, Marina. Quis dar a você tudo o que pudesse. Ele pegou a mão dela, mas em algum momento deixou de ser sobre proteção e virou sobre amor. Sobre querer acordar todos os dias e ver seu rosto. Sobre sonhar com envelhecer ao seu lado. Sobre construir não apenas uma casa, mas um lar cheio de amor e risadas. Marina sentiu o coração transbordar. Joaquim se inclinou devagar, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas Marina não se afastou. Ela se inclinou também. E quando seus lábios se encontraram, foi diferente do beijo casto do dia do casamento. Este beijo tinha promessa, tinha futuro, tinha amor real e profundo. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Marina encostou a cabeça no ombro de Joaquim e ele passou o braço ao redor dela. Ficaram assim por horas, observando as estrelas, fazendo planos para o futuro, permitindo-se finalmente acreditar que mereciam ser felizes. Os meses se transformaram em anos. Isabela cresceu forte e saudável, uma menina que se tornou moça sabendo que era amada e valorizada. Marina expandiu seu negócio de pães para incluir doces e bolos que se tornaram famosos na região. Joaquim modernizou a fazenda e se tornou respeitado como agricultor inovador e justo. E eles construíram uma família, não perfeita, não sem desafios, mas real e cheia de amor. Marina aprendeu que segundas chances existem, que é possível se erguer das cinzas e construir algo bonito. Joaquim aprendeu que o passado não precisa definir o futuro, que há vida depois da perda. Dona Marta nunca pediu desculpas, nunca reconheceu o erro. Mas com o tempo, seu poder sobre Marina diminuiu até não significar nada. Marina não precisava do perdão ou aprovação dela. Tinha algo muito mais valioso. Tinha amor, tinha família, tinha um lar construído com trabalho honesto e dedicação. Anos depois, quando Isabela já era uma jovem mulher prestes a casar, ela perguntou à mãe sobre aqueles primeiros dias difíceis. Marina olhou para a filha, linda e confiante, tão diferente da menina assustada e faminta que fora. Você se lembra daquele dia na praça? Marina perguntou. Isabela balançou a cabeça. Não muito. Apenas sei que estava com frio e fome. Marina sorriu. Aquele foi o dia em que sua vida mudou. O dia em que seu pai nos encontrou e decidiu nos dar uma chance. Isabela olhou para Joaquim, que estava do outro lado da sala, consertando uma cadeira. Ele sempre foi meu pai, ela disse com simplicidade. Desde o primeiro dia, Marina sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Sim, ela concordou. Sempre foi. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Marina e Joaquim sentaram-se na mesma varanda onde haviam se declarado anos atrás. A fazenda ao redor deles era próspera, a casa cheia de vida e amor, o futuro brilhante e cheio de possibilidades. Você se lembra quando eu te disse que estava morto por dentro? Joaquim perguntou. Marina assentiu. Como eu poderia esquecer? Ele a puxou para perto. Obrigado por me trazer de volta à vida, por me dar uma filha, um lar, um propósito.
por me amar mesmo quando eu achava que não merecia ser amado. Marina beijou-o suavemente. Nós nos salvamos mutuamente. E eles tinham salvado mesmo. Duas almas perdidas que se encontraram no momento mais escuro e escolheram construir luz juntos. Uma viúva sem nome que recuperou sua identidade e dignidade. Um viúvo solitário que aprendeu que o coração tem capacidade infinita para amar novamente. E assim, sob as mesmas estrelas que testemunharam seu primeiro encontro, Marina e Joaquim continuaram escrevendo sua história. Uma história de redenção, de segundas chances, de amor que floresce mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Uma história que começou com desespero, mas terminou com esperança, que começou com rejeição, mas terminou com pertencimento, que começou com um ato de bondade e se transformou em uma vida inteira de amor. E assim terminamos mais essa história sobre recomeços e segundas chances. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Me conta aqui nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Qual foi a parte que mais tocou seu coração? Adoramos ler cada comentário e saber como essas histórias impactam você. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar seu tempo a ouvir essas histórias que falam sobre o que há de mais humano em todos nós. A capacidade de recomeçar, de amar e de encontrar esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Você faz parte dessa comunidade especial e sua presença aqui significa muito. Até nossa próxima história.